Muito bem, estou aqui ao lado do Sanderley Pavanello, o famoso Sandro, aqui em toda a região que todo mundo conhece, o pescador que ficou perdido no mar nessa semana. Passou uma madrugada não muito agradável, né, Sandro? Poxa, eu nem posso dizer assim muito agradável, uma madrugada assim, muito desesperadora, mas com fé, né? Uma madrugada de chuva, de vento, mas nunca perdendo a esperança da vida, sempre lutando por ela. Ô Sandro, o que aconteceu? Conta pra gente. Poxa, aconteceu, né? Eu vou no meu dia a dia, na minha rotina, né? De trabalho ali da pesca, né? Que geralmente saímos aí, né? No meu caso, eu saio 6 horas da manhã e geralmente até 2 horas da tarde eu estou no porto, né? Essa é a minha rotina de todo dia que eu trabalho na pesca. E esse foi um dia normal para mim. Saí com o meu barquinho, apesar que eu até saí um pouquinho mais tarde, porque estava ventando um pouco aquela manhã. Aí até comentei com a minha mãe, Jorge. Eu digo, mãe, hoje é um dia que eu vou chegar mais tarde. Não se preocupa. Se eu não chegar até tal horário, a mãe vai lá no portinho, porque na verdade foi uma falha minha de eu não levar um celular, tá? O celular ali podia ter evitado esse sofrimento todo. Tá? Um sofrimento assim bem, né, desesperador para mim, para minha família. Sim. E para as pessoas que eu conheço aí, Jorge. Então tá, saí para fora, comecei a colher a minha rede bem ao norte da ilha ali, na profundidade de 10 a 12 metros de profundidade, é bem perto da costa. E colhi todas as redes, aí o vento começou a apertar, começou a criar assim muito vergalhão de mar, e o meu bote assim é um bote novo, mas é um bote pequeno, né? Um bote para aquelas condições não é apropriado, um bote daquele tá naquele momento ali do mar assim bem agitado. Isso né? que horas mais ou menos? Ô Jorge, eu saí de casa provavelmente, como eu saí um pouquinho mais tarde, eu saí 6h30, 7 horas de casa, até eu chegar na rede, umas 7h30, 8 horas, tá? Aí você ficou pescando até? Não, é porque esse tipo de pesca que eu trabalho é pesca de rede de espera. Entendi. Eu deixo a rede armada lá, no outro dia cedo eu vou recolher, vou repassar a rede, vou desmalhar o peixe e depois que eu faço toda essa manobra de recolher a rede, tirar os peixes, limpar a rede todinha, eu volto, retorno, largo ela. Se ali deu uma boa produção de peixe, naquele campinho ali de pesca, eu largo ali mesmo, tá? Largo a rede e venho embora. E isso daí dá em torno de quantas horas de trabalho? Umas 5 horas de trabalho. Tipo, 1 hora, 2 horas eu já estou chegando ao porto, né? E aquele dia, como estava ventando, aí eu também já puxei a rede mais devagar, porque estava ventando muito, a gente puxa no braço mesmo. E graças a Deus esse ano assim, deu uma temporadinha legal ali para nós. E eu acabei até comprando bastante rede, 1.000 metros de rede esse ano. Eu tô trabalhando, né? Então, poxa, para tu colher sozinho 1.000 metros de rede, demora. Tem tu despescar a rede, né? Mas no momento ali, Jorge, que eu comecei a puxar os primeiros 30 metros, 40 metros de rede, e eu tava tirando os peixes. Aí eu vi que a coisa tava apertando, o vento apertando, porque o mar de vento é o pior mar para se navegar, é mar de vento. Porque o mar chega a quebrar até quase como uma onda na praia. Então uma onda lá fora é bem mais maior do que uma onda que vem na praia, né? E digo, não, eu vou colocar todo o material de pesca para dentro do meu barquinho, vou ligar o barco e vou me embora. Mas até, como eu cheguei lá, 8h30, mais ou menos, até puxar uma âncora, pesa, tira, então demorei mais do que o costume, Jorge. Depois de ter colocado todo aquele material de pesca para dentro, os aparelhos, que é como a gente não fala rede, a gente fala os aparelhos de pesca para dentro, e eu esperei assim uns 3 minutinhos que eu fiquei fazendo umas manobras, quem é pescador vai entender, é de ficar ali amarrando as bandeiras, os cabos, deixar os ferros bem ajeitadinhos, para mim vir navegando, para não ficar solto dentro da embarcação, essas coisas, e com o vento não se quebrar, não cair na água. Então tudo isso foi ajudando pro vento e empurrando eu mais para a banda do norte, mais para a banda ali da Itajuba. Daí eu fui ligar o motor do barco,
princípio, o motor pegou. Mas, infelizmente, ele pegou na reversão. O meu motor é para quem é mais conhecedor do assunto, é um Yanmar B8, que é um motor pro tamanho do barco, né? Porque é igual tu ter assim um carro e querer colocar ali um motor ali de 2.000 cavalos. Não vai dar certo, né? Então tem tudo as suas proporções na medida, né? Aí poxa, pegou atrás, eu digo, não, tudo bem, desliguei o motor. Porque esse motorzinho meu não tem caixa, né? Não tem caixa, não dá para colocar ele no neutro, deixar ligado sem ele andar. Ligou ele vai andar, porque não tem o sistema de caixa, né? Aí ele, como eu falei para vocês, para você, Jorge, também, eu liguei, ele deu atrás o motor, ele pegou a ré, no caso, né? Aí opa, ré, como é que eu vou de ré? Ré não dá, né? Tem que navegar com a proa do barco, né? Aí eu desliguei o motor e quando eu fui funcionar o motor pegou. Eu digo, legal, pegou o motor, mas aí eu fui fazer mais uma manobrinha. Tirar um pouco de água do fundo para não começar a respingar muito em mim aquela água, que o mar estava quebrando muito e estava entrando água para dentro do barco. E daqui a pouco eu senti, assim, coisa de segundos, o motor girando, tudo certinho, o eixo virando, e eu notei que eu não estava se movendo, se locomovendo. Eu tava indo para trás, o vento estava me empurrando para trás. Aí o que eu fiz? Desliguei o motor ainda e comecei a fuçar para ver o que estava acontecendo, que até o momento eu nem sabia que deu problema na hélice. Poxa, e cada vez o vento me empurrando. Nessas alturas aí eu já estava aí na divisa entre Pissarras e Itajuba. Aí já mais por fora, ali talvez nos 12 metros, 14 metros, Jorge. E aí eu percebi depois da manobra, depois eu voltei a ligar o motor ali, eu vi a manobra ali que eu tinha perdido a hélice. Eu tinha perdido a hélice ali porque quando ele pegou atrás... Quando ele pegou atrás ali o barco, deu uma pressão muito grande na hélice, aonde que ela frouxou a hélice. E a força do motor é a hélice. Sandro, em que momento você percebeu que a situação era complicada? Jorge, na verdade eu vou te falar, desde que quando eu coloquei todo o meu material de pesca para dentro do barco, eu já senti ali que o mar já estava bem revolto. Acredito que esse horário já era as 2 horas, mas tudo bem. Aí deu esse problema, essa pane no barco, mas daí eu pensei assim, não, a minha mãe, nós temos assim um código, eu com a minha mãe, se até 4 horas eu não chego no porto, a minha mãe corre lá. E aonde que eu estava, 1h30, 2h30 de barco, um barco assim de 9 a 10 metros, conseguia de resgatar. Barco abaixo de 7 metros não passava mais, tá? Daí a gente assim mais ou menos tem uma noção de tempo, tá, Jorge? Eu não levo o relógio, mas dá para ter uma noção de tempo. Aí eu vi que começou a escurecer e começou a acender as luzes de terra, as luzes da cidade ali, principalmente naquele calçadão de Pissarras ali, que é um calçadão de longe, dá pra notar bem as luzes. Ali eu, assim, fiquei desesperado, Jorge, desesperado mesmo, porque eu sabia que a minha família ia ficar desesperada, porque ali até 5, até no escurecer, ninguém veio me resgatar. Eu digo, não, é porque o mar deve estar muito grosso, a saída da barra, acho que não tem condições de ninguém vir me resgatar, principalmente os meus amigos de profissão, né, companheiro? Eu digo que às vezes um tem um compromisso lá, o outro tem um compromisso aqui, sabe como é que é, né, Jorge? Todo mundo tem compromisso. Aí o desespero pegou bastante, principalmente que eu te relatei antes aqui, em off, que quando eu estava sentado no meu barco, veio uma onda tão grande e eu não enxerguei a Ilha Feia. Ali eu fiquei preocupado ali na noite, vice Jorge. Eu digo, poxa, o meu barco não vai aguentar. Aquela madrugada foi muito fria. Como é que você conseguiu passar? Como é que passou a madrugada ali? Porque foi resgatado só às 7 horas da manhã, né? Certo. O Jorge, vou te dizer, não foi por sorte, isso foi um milagre e a mão de Deus. Mas acontece que é o seguinte, como eu já trabalho nessa área já há um tempinho aí, o que eu fiz? Eu fiquei trabalhando no barco a madrugada toda. Aí o pessoal, como assim tu trabalhou, Sandro, se tu tava se arrastando, o vento te levando? Não, é porque eu tava com umas âncoras
no fundo, segurando o barco, mas como era muito vento, eu tinha certeza que o barco ia se arrastando. Eu fiquei ali toda hora monitorando os cabos, para ver se não arrebentava, e fiquei a madrugada toda tirando água do barco, porque como o mar é de vento, lá batia muito mar na minha embarcação e entrava muita água para minha embarcação. Em algum momento você achou que ia morrer? Cara, quando eu perdi as forças ali, com certeza 4 horas da manhã ou 3 horas da manhã, eu não aguentei mais, porque, Jorge, é a mesma coisa, olha, imagina você dentro de um liquidificador a noite toda, porque o mar balançou muito, e como o barco é pequeno, então mexeu muito com a minha estrutura física. Sim. Então eu me quebrei todo. E o frio. E o frio. Aí começou aquela chuva, aquela garoa, e infelizmente a capa boa que eu tinha na madrugada me deu vontade de fazer uma necessidade, do nervosismo, e eu fui tirar a capa e eu perdi a capa no vento. E o que passou na cabeça nesse momento? Já depois de 4 horas da manhã, depois de muito lutar, né? O que passou pela sua cabeça? Jorge, aí como eu já te falei lá na rádio, né? Aí passar um filme na tua cabeça, né? De tu ser melhor pro teu próximo. Poxa, de tu fazer uma coisa legal. Ah, não vou fazer agora, vou deixar pra depois. Olhar com mais carinho, amor, principalmente as pessoas que te cercam, tá? Porque assim, Jorge, eu vejo assim, ó, às vezes é tão fácil tu dizer um bom dia pra uma pessoa ali fora, e às vezes tu tá dentro da tua casa com a tua mãe, com a tua esposa, tu acorda, naquela rotina tu até esquece de dizer o bom dia. Porque a morte, eu vi na minha frente. Só que todo dia a gente vê a morte na nossa frente, só que a gente não quer ver ela, tá entendendo? Você acordou, você tá em risco, tá um infarte, uma coisa, né? Mas ali como foi assim... uma coisa assim da natureza, que você tem que enfrentar o perigo ali de frente. Cara, passa um filme na tua cabeça e tu pensa assim, ó: se eu me escapar dessa com vida, quando eu chegar em terra, eu vou ser uma pessoa e vou fazer de tudo para ser uma pessoa melhor. Bom, a sua família, né, te procurou até tarde, amigos também até tarde, muito cedo voltou para o mar, apesar de o mar estar um pouco bravo, voltou para tentar te resgatar, para te encontrar. Que horas da manhã que te encontraram? Jorge, eu vou comentar assim, ó. 6 horas da tarde, os pescadores 5 horas, 6 horas da tarde, alguns pescadores mesmo profissional daqueles dizem, não, poxa, o cara tá lá quebrado, vamos atrás dele, tá? Até tem esse pescador aí, o Ailton, o Boião e o Renato, e mais outros 2 pescadores aí com 4 embarcações saíram, eram mais 6 da tarde, tá, Jorge? Um começou a retornar assim, tipo 7, 8 horas, porque as embarcações deles eram pequenas, não conseguiram atravessar, tá? Não conseguiram atravessar. Quem teve os 2 barcos maiores ali me procuraram mais ou menos, olha, com muita coragem os caras, hein? Até numa das embarcações tava um filho meu mais velho, e o meu filho mais velho voltou chorando, que com o pescador que ele tava, que era o Ailton, tá? o mais conhecido como Boião ali de Pissarras, tem um barco grande, bem preparado. Ele disse pro meu filho, olha, vamos ter que voltar, não tem mais condições de navegação, porque pode até acontecer alguma coisa com nós aqui, tá? Então eles me procuraram ali, acho que até umas 10, 11 horas da noite. E no outro dia voltaram? Cara, eu vou ter que falar isso aqui, eu sou obrigado. Então, esse Renato, que era um pescador que até então eu não tinha tanto amizade, nem não tinha contato muito com ele. E esse pescador, assim, ele também todos se sensibilizaram, né? Mas eles, assim como acho que a gente já comentou, acho que um anjo até tocou no coração dele, tá? Ele não dormiu a noite toda e ele teve um pressentimento que ia me encontrar com vida. Tanto que esse pescador aí, o Renato, e com outro rapaz junto ali, que eu não me lembro o nome, tá? Um outro pescador que foi com ele, gente. E eu sei que ele saiu tipo 4h30, 5 da manhã, já com o barco para me procurar. E ele assim foi com tanto intuito de me achar com vida, que todos os pescadores achavam que eu não ia aguentar. Eu tenho aí um amigo meu, um grande amigo meu, que é também da área pesqueira, o nome dele é Márcio, tá? Muito conhecido em Balneário Pissarras também, o Marcinho.
Ele pegou a caminhonete dele na terça-feira, acho que era meia-noite, 1h da madrugada, foi pra frente lá da Itajuba lá, e ele me relatando, Sandro, chorava mesmo que nem criança, vendo aquele mar, aquele vento, e ele dizendo, poxa, perdi um amigo, e ele disse que não dormiu a noite toda. Então aí, gente, mudando ali pro Renato, aí o Renato, ele teve esse pressentimento que ia me achar com vida, tá, Jorge? Então ele saiu tipo 4h30 já, porque tava com muita serração ainda de manhã. Mas ele disse, não, hoje eu vou achar um meu amigo Sandro. E 5h da manhã ainda ele me procurando, tá? Não tinha me encontrado ainda, ou 5h30. Ele passou uma mensagem para um outro amigo nosso, pescador, que também tinha saído ali à procura a minha procura. Ele passou uma mensagem assim no celular, e para outros pescadores também, dizendo assim, ó, todo amanhecer de um dia há esperança, e hoje a esperança é de encontrar o meu amigo Sandro vivo, tá? Tanto que a esperança do Renato foi o que mais teve esperança aí, porque o restante sabia que, pelas condições do mar, pelas condições da estrutura e tamanho do meu barco, ia ser difícil sobreviver. Sim. Milagre, né, Jorge? Então esse meu amigo aí, que hoje é meu amigão também, faz parte aí de meu amigo aí de coração, ele já saiu com roupa apropriada, essas roupas que o pessoal trabalha em frigorífico, dentro de câmara frigorífica, tá? Porque ele é conhecido, ele é parente ali de um pessoal aí de Pissarras que tem firma de peixe bem conhecido aí. E aí ele levou macacão, levou a jaqueta, me levou touca, levou meia, me levou luva. A esposa dele fez uma garrafa de café especialmente para a hora que ele me achasse. Poxa, assim, achei assim sensacional, cara. Ele já foi certo de que iria te encontrar, então? No coração dele, ele ia me encontrar vivo, tá? Mas ele demorou aí até umas 2 horas, e até eu vou relatar aqui, que quando eu fiz assim, o tipo de uma bandeira bem grande, para quem viste de longe, poxa, lá tá o Sandro, quebrado com o barco, né? Mas, como ali, acho que, como eu disse para você pouco atrás, umas 3 ou 4 horas da manhã, que eu não aguentei mais, o frio, a chuva, o desespero ali, a agonia, eu não aguentei mais. Aí eu deitei no fundo do barco, cara, eu tinha lá um isopor que eu levo com gelo para gelar o peixe, eu joguei aquele restante de água ali fora, e eu me cobri um pouco com isopor, assim, eu deitei no fundo do barco, deitado no fundo do barco, me cobri com aquele isopor e me apaguei, tá? Me apaguei. Aí, e antes de me apagar, eu disse assim, ó, Senhor Deus, sempre é contigo, mas daqui pra frente vai ser mais contigo ainda, Deus. E 4h30, acho que 7 horas, daí ele me encontrou a minha embarcação. Quando ele encostou a embarcação dele, que é uma embarcação bonita, grande, Jorge, ele não conseguiu encostar do lado da minha embarcação por causa da ondulação. Então ele não pode encostar. Ele ficou em volta rodando, mas ele não me viu, eu deitado no fundo do barco. Ele só via as redes, e ele começou a entrar em desespero, que ele achou que eu tinha dado um ataque do coração e caído no mar e morrido. E ele começou a berrar, Sandro, Sandro. Aí parece que eu escutei assim um zumbindo de longe, Sandro. Aí eu só consegui erguer minha mão. Aí esse outro rapaz que estava com ele aí, poxa, falhou o nome do rapaz aqui, ó. Ele pulou para minha embarcação, aí ele já me puxou de onde é que eu estava deitado ali, me colocou sentado ali no banco da embarcação e começou a tirar minha roupa, aí colocou toda a minha roupa. Aí eles foram indo e conseguiram encostar a embarcação, aí me levaram para a embarcação do Renato. Ali o Renato aí já tava tudo pronto ali, né, cara, com garrafa de café e pô, o cara veio abraçado comigo, ó, uma pessoa que eu não tinha afinidade, me abraçou, aí lá da Barra Velha até chegar aqui no portinho nosso de Pissarras é 1 hora, passa de 1 hora de navegação, um tratamento especial. Anjos de Deus, anjos enviados por Deus, então que não tem asa, mas que veio aqui para te ajudar. Bom, Sandro, eu sei que você passou por um momento muito difícil na sua vida, e que você acabou reavaliando muita coisa aí na sua vida, né? Então eu quero que você olhe para essa câmera agora e deixe uma mensagem para aquela pessoa que gosta de você, que orou por você, que ficou preocupado com você. Poxa, eu quero dizer
primeiro lugar, agradecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é Pai de todos, e a todos vocês aí, ó, pessoal que orou por mim, me ajudou a me manter ali, eu acho que aceso a noite toda, foi as orações, muita oração, então quero dizer muito, mas muito obrigado, e dizer assim, ó, que eu amo a minha família, amo minha mãe, os meus filhos, é assim, é tanta coisa que passa no coração da gente, e eu disse assim, se eu sair daqui com vida, a hora que eu chegar em casa, eu vou mudar mais ainda. Se eu sou um pouquinho bom, eu quero ser um pouquinho mais melhor, porque o que eu passei, e a primeira coisa, Jorge, e quando eu cheguei em casa, Jorge, acho que eu nem falei lá na rádio, tá? A primeira coisa que eu cheguei em casa, Jorge, eu beijei o chão da minha casa, né? Porque, né, é o lugar mais seguro que a gente tem. Então, quero dizer, ó, gente, mas muito, eu não tenho palavras para dizer para vocês, muito obrigado. E dizer também, quando você se encontrar em perigo de vida, em tristeza, sempre mantenha a esperança. A esperança, meu amigo, é sensacional, é que te dá força. Eu, naqueles últimos momentos ali, Jorge, antes de eu me apagar, na verdade, eu comecei a bater ali na embarcação ali, uma para me aquecer, que eu estava tremendo de frio, antes de eu disse assim, eu vou fazer... eu pensei ali, Jorge, que eu não falei lá na rádio, tá? Eu pensei naquele drama também do pessoal da Chapecoense, daquela tragédia, e eu lembrei daqueles caras que lutaram ali pela vida, ali, ó, o Alan Rush, aquele outro radialista ali, ó. Eu disse, poxa, se eles conseguiram sobreviver daquela tragédia, porra, eu então vou lutar que nem eles, e até dizia assim, força barco, força chape ali pro meu barco, cara, pra mim criar ânimo pra mim mesmo, sabe, Jorge? Pra mim não desistir, porque se eu perdesse a esperança, eu até podia, passou na minha cabeça de me jogar no mar, de tentar vir nadando, mas eu sabia que ia ser impossível, sabe, Jorge? Então, gente, mantenha a esperança, mesmo que às vezes o resultado seja de uma outra forma, mas sempre a esperança em primeiro lugar. Muito obrigado.